Era 1939, o mundo ainda tentava se recuperar das feridas da Grande Guerra, quando tudo voltou a pegar fogo. Adolf Hitler havia prometido grandeza ao povo alemão e cumpriu. Mas o preço foi o sangue de milhões. Em setembro daquele ano, as botas alemãs pisaram a Polônia. 2 dias depois, Inglaterra e França declararam guerra. O mundo nunca mais seria o mesmo. Mas aqui está o que poucos sabem. Em 2003, uma empresa pequena chamada Infinity Ward decidiu contar essa história de um jeito que ninguém tinha tentado antes. Não como um documentário, não como um filme, como um jogo. E o resultado mudou a história dos videogames para sempre. Call of Duty chegou em outubro de 2003 com uma proposta diferente de tudo que existia na época. Enquanto outros jogos colocavam você como um super-herói solitário destruindo exércitos inteiros, Call of Duty disse: não. Aqui você é um soldado, um entre milhares. Você não salva o mundo sozinho, você sobrevive. Se tiver sorte. O jogo conta a história de 3 frentes da Segunda Guerra: a americana, a britânica e a soviética. 3 soldados, 3 realidades, uma guerra. E cada uma dessas histórias foi inspirada em eventos reais, com um nível de detalhe que até hoje impressiona. Mas antes de falar do jogo, você precisa entender o que estava acontecendo no mundo real. Porque sem entender a história, você não entende o peso de cada missão. Você começa como o soldado Raso Martin, um jovem americano, recém-recrutado, tentando aprender a atirar, a correr, a sobreviver. O treinamento acontece em Camp Tokwa, na Geórgia. Um lugar real. Um lugar onde, de verdade, jovens americanos foram forjados em soldados da 103ª Divisão Aerotransportada, os famosos Screaming Eagles. As Águias Uivantes. A 103ª era uma divisão de elite, paraquedistas. Homens que treinavam para pular de aviões no escuro, em território inimigo, sem saber o que os esperava lá embaixo. E Martin era um deles. Agora presta atenção, porque o que aconteceu na noite de 5 para 6 de junho de 1944 é uma das histórias mais loucas, mais caóticas e mais heróicas que a humanidade já viveu. E o Call of Duty coloca você bem no meio disso. Era a maior operação militar da história humana. Codinome Overlord. Mais de 150 mil soldados atravessariam o Canal da Mancha em um único dia. Mais de 5 mil navios, quase 13 mil aeronaves. O objetivo, invadir a costa da Normandia, na França ocupada pelos nazistas, e abrir uma frente ocidental que forçasse a Alemanha a dividir suas forças. Mas antes dos barcos chegarem às praias, vieram os paraquedistas. Na madrugada de 5 para 6 de junho, enquanto os soldados nas praias ainda dormiam nos navios, a 103ª e a 82ª Divisões Aerotransportadas Americanas saltaram sobre a Normandia. O objetivo deles era simples no papel: pousar atrás das linhas inimigas, garantir as saídas das praias e impedir que os alemães trouxessem reforços. Na prática, foi um caos absoluto. O vento dispersou os aviões. A neblina confundiu os pilotos. Homens saltaram quilômetros fora do ponto certo. Pelotões inteiros se espalharam pela escuridão. Soldados pousaram em vilarejos, em árvores, dentro de rios. Conta a história real que o general Maxwell Taylor, comandante da 101A, pousou com apenas 67 homens dos mais de 6 mil que deveriam estar ao seu lado. 67. De 6 mil. E é exatamente aqui que o jogo coloca você. No meio desse caos. Sozinho, sem saber onde estão seus companheiros, sem saber onde está o inimigo. No Call of Duty, Martin é um Pathfinder, um balizador. Antes de qualquer paraquedista saltar, os Pathfinders iam na frente. Eram eles que marcavam as zonas de pouso, que sinalizavam para os aviões onde era seguro saltar. Era a missão mais perigosa da noite. Você chegava primeiro, você estava mais sozinho, e se você falhasse, centenas de companheiros saltariam sobre posições inimigas sem saber. O jogo captura isso com uma precisão impressionante. A escuridão da madrugada, o silêncio interrompido por tiros, a cidade de Sainte-Mère-Église ao fundo. Sabe o que aconteceu em Sainte-Mère-Église na noite do dia D? Uma casa estava pegando fogo. E os moradores, acordados para apagar o incêndio, viram algo impossível.
paraquedistas americanos caindo do céu, iluminados pelas chamas. Os alemães na praça abriram fogo. Muitos morreram ainda no ar. Um soldado chamado John Steele teve seu paraquedas preso na torre da igreja. Ficou pendurado por horas, fingindo estar morto, ouvindo os tiros ao redor. Ele sobreviveu. Virou lenda. Hoje, em Sainte-Mère-Église, ainda tem um manequim de paraquedista pendurado na torre da igreja. Uma homenagem que dura mais de 80 anos. Mas o dia D não terminou nos paraquedistas. O pior, estava nas praias. Às 6h30 da manhã de 6 de junho de 1944, as rampas dos navios de desembarque se abriram. E os soldados americanos viram pela primeira vez o que os esperava. Praia de Omaha. 5 quilômetros de areia aberta. Sem cobertura. Sem abrigo. E nas falésias ao redor, metralhadoras alemãs posicionadas em bunkers de concreto, apontadas direto para eles. Nos primeiros minutos, a carnificina foi tão intensa que alguns comandantes chegaram a pensar em cancelar o desembarque. Homens morriam antes de sair da água. Outros se jogavam ao mar e afundavam com o peso do equipamento. Companhias inteiras perderam mais de 90% dos homens nos primeiros 30 minutos. O Call of Duty 1 foca nos paraquedistas, mas o peso daquele dia está em cada missão. Cada avanço que Martin faz era para garantir que os homens nas praias tivessem uma chance. Alguns dias depois do dia D, o foco se voltou para uma cidade pequena no interior da Normandia. Carentan. Quem controlasse Carentan controlava a ligação entre as praias de Utah e Omaha. Era o ponto que uniria as forças americanas numa frente sólida. Sem Carentan, as duas cabeças de praia ficariam isoladas, vulneráveis a um contra-ataque alemão que poderia jogar tudo por terra. Os alemães sabiam disso e defenderam a cidade com tudo que tinham. A Batalha de Carentan durou de 10 a 12 de junho de 1944. A 101ª Aerotransportada avançou rua por rua, casa por casa, sob fogo constante de franco-atiradores alemães. E o Call of Duty coloca você exatamente nessa batalha. Mas tem um detalhe que o jogo não conta sobre o que realmente estava acontecendo nas ruas de Carentan naqueles dias. Na missão de Carentan, você avança por ruas destruídas, de casa em casa, enquanto franco-atiradores tentam te derrubar a cada esquina. O que o jogo não mostra é que Rommel havia planejado um contra-ataque massivo para recuperar a cidade. Se os americanos não tivessem segurado Carentan nos dias seguintes, toda a Operação Overlord poderia ter sido revertida. A história virou. E um pequeno grupo de paraquedistas exaustos, com pouca munição e feridos, segurou a linha. Do outro lado da Europa, uma guerra diferente estava sendo travada. Se o dia D foi brutal, Stalingrado foi o inferno na Terra. Você assume o papel do soldado raso Alexei Voronin, chegando de barco às margens do rio Volga, sob chuva de fogo alemão. A cena de abertura é uma das mais marcantes da história dos videogames. Soldados sem rifle, munição racionada, ordens para avançar mesmo sem armas. Um rifle para 2 homens. Esse era o estado real do Exército Vermelho em setembro de 1942. A Batalha de Stalingrado durou mais de 5 meses. Mais de 2 milhões de baixas entre os dois lados. Cidades inteiras viradas em ruínas. Combates corpo a corpo em escadas, porões e telhados. E enquanto Stalingrado sangrava, os britânicos travavam sua própria guerra silenciosa. Uma guerra de pontes, explosivos e uma missão que quase ninguém conhece. O sargento Evans lidera uma unidade da 6ª Divisão Aerotransportada Britânica na Operação Tonga. A tomada da Ponte Pégaso. Na madrugada do dia D, planeadores britânicos pousaram a menos de 50 metros da Ponte Pégaso sobre o Canal de Caen. Em silêncio total, sem motor, no escuro, os soldados tomaram a ponte em 10 minutos, sem perder um único homem. Foi o primeiro combate terrestre da Operação Overlord, e até hoje é estudado em academias militares do mundo inteiro como exemplo de execução perfeita. O jogo termina como a guerra terminou, em Berlim. As ruas destruídas, o Reichstag fumegando, bandeiras sobre as ruínas do símbolo do Terceiro Reich. Call of Duty 1 não foi só um jogo, foi uma carta de respeito a uma geração que pegou em armas quando o mundo precisava.
Uma geração que não pediu por isso, que não queria ser herói, que só queria voltar para casa. E talvez seja essa a lição mais importante que o jogo carrega. Por trás de cada missão havia um homem real, com medo, com fome, com saudade de casa. Você nunca jogou Call of Duty 1 de verdade? Até entender isso,